Graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui quem fala é o pastor Danilo Stélio. Estamos aqui com a ministração da 11ª lição deste primeiro trimestre de 2021, dentro do livro de Josué. Ser forte e corajoso, eu sou contigo. A nossa lição de agora está nos capítulos 14 e 15 de Josué, e tem como tema fé para continuar conquistando. O texto áureo está em Josué capítulo 14, versículo 10. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto, e agora já sou de 85 anos. A verdade prática nos fala que a fé em Deus e nas suas promessas nos animam a continuar conquistando vitórias sobre os desafios da vida. Leitura bíblica em classe está no livro de Josué, capítulo 14, versículos 1 a 15, e no capítulo 15, versículos 13 a 19. Portanto, uma lição muito importante para as nossas vidas. Os hinos sugeridos da harpa são os de número 84 e 126. Nesta lição, nós vamos falar um pouco sobre um outro personagem cuja história se confunde com a de Josué. O nome dele é Caleb. A sua história é muito inspiradora e apresenta lições valiosas para as nossas vidas. O primeiro tópico fala sobre conquistar e partilhar. O que é partilhar? É repartir. A ordem divina começa a ser obedecida em Josué 14 primeiro. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir. Então veja que ali se reuniu um comitê, uma comissão, para tratar da divisão da terra. É claro que uma parte da terra de Canaã tinha sido conquistada, porém ainda havia mais terras para conquistar. E estas terras que fossem conquistadas ficariam com quais tribos? Era isso que essa comissão reunida, presidida por quem? Pelo sacerdote, aqui sacerdote se entenda como sumo sacerdote, o principal sacerdote, Eleazar, que era da descendência de Arão. Lembrando que a tribo de Levi tinha várias famílias, mas o sumo sacerdote só podia vir da família de Arão. Então, Eleazar, o sacerdote, sumo sacerdote, juntamente com Josué e os príncipes das 12 tribos. Agora, entendamos aqui que 12 tribos não estava incluída a tribo de Levi, porque a tribo de Levi ela não recebia uma herança como as outras. Ela não tinha um território só dela. A tribo de Levi tinha 48 cidades espalhadas por todo o território das outras 11 tribos. Então, dessas 12 tribos, tira a tribo de Levi, ficam 11. E aí o que acontece? Entra mais uma tribo para completar as 12. No caso, as tribos de Efraim e Manassés. Com isso, nós temos 2,5 tribos que já tinham recebido sua herança da parte leste do Rio Jordão, que eram as tribos de Ruben, Gade e Manassés. E as demais 8,5 tribos ficaram de receber a sua herança na parte oeste do Rio Jordão. Bom, aqui na divisão da herança, claro que o natural era que surgissem brigas e contendas se fosse em qualquer outra divisão. Cada tribo iria querer para si a melhor parte da terra. Para que isso não acontecesse, a divisão foi feita por sortes, por sorteio. Bom, a Bíblia não indica como foi esse sorteio, não indica se escreveram num pedaço de papel, qual era cada região. A Bíblia não detalha esse método, mas deixa claro que foi por um sorteio. E para nós parece um pouco estranho. Como é que se pode deixar um assunto tão importante como esse nas mãos da sorte, do destino, do acaso? Acontece que, para os israelitas daquela época, esses métodos, o próprio sorteio não era uma coisa cega, uma coisa aleatória. Para os israelitas, até mesmo o sorteio era algo que Deus estava conduzindo. Veja em Provérbios 16, versículo 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão.
lançar sortes no regaço. Regaço aqui quer dizer um tipo de pano ou lençol, onde você colocaria as pedras ou papéis utilizados para você fazer um sorteio. Mas estão dizendo aqui que é Deus que promove essa decisão. Então, é Deus que realmente colocaria toda forma de sorte da maneira que ele queria. O mesmo Deus poderoso que fez a promessa, esteve com seu povo norteando sua conquista, também foi o responsável por destinar a herança devida a cada tribo de Israel. O terceiro item no primeiro tópico fala sobre Deus, cumpridor de promessas. Como o Senhor ordenou a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Vejam como eles não deveriam estar alegres e felizes. Afinal, durante 400 anos, eles não tiveram o seu próprio lugar, eles não tiveram um chão para chamar de seu. Durante mais de 400 anos. E agora eles tinham uma terra que era deles. Eles estavam repartindo a herança que Deus tinha lhes prometido. Promessas que Deus tinha falado há séculos atrás para Abraão, Isaque e Jacó estavam se cumprindo na geração deles. E agora sim, com esse contexto, nós entramos no segundo tópico, falando sobre esse personagem chamado Caleb. Muito bem, Caleb era o líder da tribo de Judá, era um dos príncipes, o príncipe da tribo de Judá. Ele tinha sido um dos 12 espiões que tinha ido à terra de Canaã, ainda quando Moisés era vivo. Josué e Caleb foram os dois únicos dos 12 espiões que não difamaram a terra, ou seja, que não chegaram desanimando o coração do povo e dizendo: não vamos conseguir, lá tem gigantes, são muito fortes. Não. Os dois únicos que disseram: Deus é conosco, venceremos essas batalhas, conquistaremos essa terra. Os dois únicos foram Josué e Caleb. Com isso, vemos aqui as principais características de Caleb: seu caráter provado, sua fé sólida no Deus verdadeiro. Ele ficou contra tudo e contra todos ao lado de Deus. Foram os únicos homens da sua geração que mantiveram a fé no que Deus dissera sobre a posse da terra. Por isso, dentre as pessoas de 20 anos para cima, exceto os levitas, foram os únicos a entrarem na terra de Canaã. De toda aquela geração que saiu do Egito, aquela geração que estava no deserto, eles foram os únicos. Por quê? De 20 anos para cima, a maioridade civil entre os israelitas. Eles foram os únicos. Ou seja, toda a geração que saiu do Egito, de 20 anos para cima, ficou no deserto. Apenas Josué e Caleb, e provavelmente os levitas, conseguiram entrar na terra de Canaã. Falamos aqui nesse tópico ainda sobre a importância da fé. Vejam as palavras de Caleb. Agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eu já sou de 85 anos. Veja só, uma idade que para muitos de nós já é uma idade de aposentadoria. Já é uma idade que nós queremos estar quietinhos no nosso canto, já criamos os filhos, já criamos os netos, muitas vezes os bisnetos, e agora queremos descansar. Mas será que era isso? Esse era o desejo de Caleb? Vemos aqui no item 3 a reivindicação de Caleb. Vejam que pela ficha corrida dele, pelo currículo dele, ele teria todo o direito de exigir uma terra muito farta, muito boa. O que ele pede? Josué capítulo 14, versículo 12 registra as palavras dele. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Em meio ao sorteio do território conquistado, Caleb toma a palavra e lembra aquele dia, há 40 anos atrás, que Deus tinha prometido as montanhas de Hebrom por herança. A fé de Caleb foi o que o manteve firme na promessa de Deus, quando ele diz: Meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E que montanha era essa? Era uma montanha que ficava num lugar chamado Kiriat Arba.
Seu nome indica que os habitantes daquele local eram descendentes de Arba, um homem lendário, mitológico, como sendo o maior de todos os Anaquins. E quem eram os Anaquins? Homens gigantes. Resumindo, Caleb não estava pedindo uma campina verdejante, cheia de pasto, bucólica, onde ele pudesse passar os últimos dias da sua vida. Ele estava pedindo mais um desafio. Ele estava pedindo uma montanha de gigantes. Isso sim é fé. Isso sim é coragem. Isso sim é certeza de que Deus haverá de estar conosco para suprir as nossas necessidades e nos ajudar nos nossos desafios. E Caleb foi bem sucedido. Ele lutou, isso com 85 anos. Aquele velhinho, aquele idoso, pegou da espada com os seus irmãos, com os seus descendentes e foi lutar contra os gigantes. E foi vitorioso. Depois disso, a terra descansou da guerra. O terceiro tópico vem trazendo lições para hoje. Lições que estão no capítulo 15 de Josué. A primeira lição que aprendemos: temos que perseverar, ainda na parte mais idosa da nossa vida. Caleb, com 85 anos, perseverou na promessa. Ele já tinha conquistado muita coisa, mas ainda faltava algo. E esse algo ele não descansou enquanto não conquistou. Por isso, fala o nosso comentarista, que é impressionante a disposição e saúde de Caleb, apesar da sua longevidade. É uma grande fonte de inspiração e motivação para as gerações de hoje, principalmente para os idosos. No segundo item, nós temos dois relatos, duas mini-histórias que também nos trazem lições. A primeira, o preço pago por este homem chamado Otoniel para tornar possível o amor que alimentava por uma esposa. Como é que foi essa história? Vejamos aqui. Lembra do Caleb enfrentando os gigantes que habitavam na montanha em Kiriat Arba? Ele lançou um desafio. Quem ferir a esta cidade e conquistá-la, darei a minha filha Axa por mulher. E Otoniel foi o vencedor dessa disputa, desse desafio. Ele conseguiu conquistar essa cidade chamada Kiriat Sefer, que era também uma cidade dos inimigos, dos gigantes. Ele conseguiu. Com isso, ele conquistou o direito de se casar com Axa. O que aprendemos com isso? Que as promessas de Deus, elas não são unilaterais, ou seja, não são promessas em que nós tenhamos apenas que ficar sentadinho esperando acontecer. Também envolve a nossa participação. De que maneira? De várias maneiras. Às vezes, o que precisamos é somente orar e esperar e perseverar. Outras vezes, nós temos que agir. Por isso, oração. Orar, orar, ação. Então, temos que agir muitas vezes. E aí fica outra pergunta: como é que eu vou saber o momento de agir? Como é que eu vou saber o momento de ficar parado? Para isso, temos que orar. Temos que buscar a Deus, saber qual a direção de Deus. É o momento de agir, Senhor? Me indica, me mostra. É a hora de agir? O que eu tenho que fazer? Ou então não é o momento de eu agir, é o momento de eu me quietar? Tudo isso precisamos da orientação de Deus. Nessa história também, ainda falando de Otoniel, de Caleb e dessa mulher, Axa, filha de Caleb. Ela tem uma historinha também a seu respeito. Ela demonstrou ousadia, decisão e confiança quando ela foi procurar o seu pai e pedir um presente de casamento. Pai, você me deu uma terra boa, mas é uma terra seca. Eu quero uma terra que tenha fontes de águas, tenha ribeiros de águas. Então, o seu pai Caleb lhe concede uma terra melhor. O que aprendemos com isso? Que descansar nas promessas de Deus não quer dizer marasmo, comodismo, se aquietar, mas sim certeza de que aquilo que buscamos é garantido pelo próprio Deus. Às vezes queremos um emprego, mas não queremos distribuir o nosso currículo. Às vezes queremos um trabalho melhor, mas não nos qualificamos. Então veja que há promessas de Deus para nós, porém precisamos também fazer a nossa parte. O terceiro item, ele continua nesse mesmo tópico,
fala sobre ao que vencer. Aqueles que venceram os desafios, no caso de Otoniel e Axa, eles conseguiram a sua bênção. Otoniel conseguiu a mão de Axa e Axa conseguiu fontes de águas para as suas terras. O que aprendemos com isso? Que aqueles que lutam irão ter vitória e irão ter uma recompensa. A Bíblia Sagrada nos mostra, no livro do Apocalipse, capítulos 2 e 3, promessas para os que vencerem. Terá o seu nome escrito no livro da vida, será proclamado diante dos santos anjos e do Pai, receberá um novo nome, não receberá o dano da segunda morte e assim por diante. Portanto, veja que essas promessas de Deus, promessas maravilhosas, são para as nossas vidas, são para os nossos dias. A Bíblia registra centenas, milhares de promessas. Algumas são promessas condicionais, uma boa parte delas. Algumas são somente para o povo de Israel, outras são para a igreja. Diante disso, o apóstolo Pedro nos afirma que na eternidade seremos coparticipantes da natureza divina e habitantes dos novos céus e da nova terra, nos quais habita a justiça. Além disso, temos a plena certeza de que alcançaremos cada uma dessas promessas, pois todas elas estão firmadas na pessoa bendita de Cristo Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo chama Jesus de Amém. Amém quer dizer o quê? Confirmado. Assim seja. Ou seja, as promessas de Deus para nós, todas elas têm como garantia o próprio Jesus. A aplicação pessoal nos fala o seguinte: Deus tem promessas para nós e todas visam ao nosso crescimento e vitória em Cristo. Por isso, devemos continuar a nossa caminhada de fé, com os olhos fitos naquele que nos prometeu, pois sabemos que Ele é fiel para cumpri-las cabalmente. Sejamos também fiéis. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Visite também a nossa página na internet, onde estão as lições da escola bíblica em PDF para você baixar. palavravivaefiel.blogspot.com. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.